Ata de fundação do Círculo de Cultura Teatral. Às 22 horas do dia 1 de fevereiro de 1951, na sede da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, no ângulo das ruas de Bom Jardim e de Rodrigues Sampaio, desta cidade, realizou-se uma Assembleia Geral dos membros da Comissão Organizadora do Círculo de Cultura Teatral, com o fim de submeter à sua apreciação e votação os estatutos do Círculo de Cultura Teatral. O Teatro Experimental do Porto é hoje uma realidade magnífica, como escola de atores, encenadores, iluminadores, cenógrafos e até escola de público, pois os pupilos de António Pedro, ao interpretarem o seu escolhido repertório, estão a desbravar caminho, abrindo novas perspectivas a um público ávido de saber. Para definir uma velha ideia, uma velha mania que eu tenho de que só com o amor é que há justiça. Não creio que haja justiça de outro modo. Aceitou o cargo de diretor artístico e, até 1962, encenou cerca de 30 espetáculos. Para mim, António Pedro era uma legenda de vida boêmia intelectual de um outro tempo. Homem de mil ofícios e de nenhum, dando a tudo o que tocava a dedada mágica dos criadores disponíveis. Cosmopolita e senhor minhoto, com ares de se ter enganado de época, em busca de um renascimento que não há. Grande demais para o palco mesquinho, onde muita gente faria o possível para o reduzir à dimensão comum. Um dos espetáculos engraçados do Teatro Experimental é o público que aumenta todos os dias e que já está em 2.600 sócios. Que assistem regularmente aos nossos espetáculos. Daqui a bocado não sabemos como é que devemos fazer e a única hipótese que temos e que a direção está a enfrentar é a hipótese de aumentarmos o tal nosso delicioso teatrinho para pelo menos ter o dobro dos lugares que tem agora. Um lugar de relevo pertence, de direito, aos agrupamentos de caráter experimental. Eles constituem, sejam quais forem as limitações que se lhes possam apontar, alguns dos raros, cada vez mais raros, redutos onde estremece ainda, tênue mas pura, a chama do verdadeiro entusiasmo teatral. Não queremos deixar de assinalar, nestas colunas, a criação recente de dois grupos dessa natureza. O Teatro Experimental da Póvoa de Varzim, que sob a direção de Eugênio Lapa Carneiro anuncia para breve o seu primeiro espetáculo, Com Terra Firme, de Miguel Torga, e o Círculo de Cultura Teatral do Porto, que neste momento prepara um espetáculo composto pela admirável Gota de Mel, de Léon Chancerelle, que Álvaro Benamor apresentou no Teatro da Trindade, de Lisboa, no verão de 1951, agora encenada por Alexandre Babo, uma adaptação da Nau Catrineta, subscrita por Egito Gonçalves e posta em cena por António Pedro, e Um Pedido de Casamento, de Chekhov, em tradução de Correia Alves. Na hora sombria que o nosso teatro atravessa, são estas ainda as notícias que nos levam a não descrer por completo do seu futuro. Conhecias o Érito? Era público. Conheci-o de resto antes de ser publicado. E não hesitaste? E não temeste desrespeitar a minha lei? Havia outras leis que se lhe opunham. Outras leis? De quem? Quais? Não escritas. De quando? Nem de ontem, nem de hoje. De sempre. Não se lhes sabe a data, nem se lhes conhece a origem, mas elas permanecem. Permanecerão enquanto o homem for homem. E não é do poder de ninguém anular-lhes a validade. Estás louca. O que tu és é louca. Se conhecias o Érito, sabias que te esperava a pena da morte, fazendo o que fizeste?
Todos nós nascemos condenados à morte. Todos nós nascemos para morrer. Fazê-lo mais cedo ou mais tarde não tem importância que se compara a de viver de bem com a nossa própria consciência. Só falas em consciência, como se ela fosse um fantasma que me amedrontasse. E Paulinice, e teu irmão, tinha consciência atacando a cidade e lançando fogo aos templos. Porque não reservaste os deveres que a consciência te impunha para o outro, para Eteócles, que era também teu irmão? Porque a esse não faltaram as honras funerárias. Paulinice não era apenas meu inimigo, era inimigo dele, o seu principal inimigo. Para lá das fronteiras da morte não há inimizades que não cessem. Tu és o rei dos homens, mas não comandas os deuses. Morrerás. Estavam presentes na estreia quase todos os nomes conhecidos dos artistas neste país. Isso deu muita alegria e dá-me também muita alegria. Nós não pretendemos fazer teatro só para intelectuais, antes, pelo contrário, entendemos que o teatro é uma coisa que deve ir às mais modestas camadas do povo. Agora, a parte de funcionamento teatral dentro de um espírito de equipe, sem vedetas, funcionando o mais possível todos em uníssono, é de todas as coisas que nos podiam dizer, aquela que a nós todos era com certeza mais agradável. E essa, felizmente, foi tocada e lembrada elogiosamente por toda a crítica, a que eu aproveito a ocasião para agradecer a gentileza com que nos tratou. Junto remeto a Vossa Excelência um exemplar da peça O Piquenique no Front, de Arrabal, que a Comissão de Exame e Classificação dos Espetáculos deliberou reprovar, pelo que a mesma não pode ser representada em Portugal continental e ilhas adjacentes. Igualmente, remeto a Vossa Excelência um selo fiscal de 10 escudos, que se destinava à licença de representação. A bem da nação, o delegado, Dr. Manuel Castelo Branco. Em 1962, deixa a direção do TEP, cansado pela luta que ao longo dos anos teve que manter. Acabará a matança quando a Revolução tiver triunfado? Triunfará a Revolução? Quanto tempo ainda? Sabes o que nós sabemos o que tu sabes. A Revolução triunfará, ou o homem deixará de ser e desaparecerá numa humanidade em crescimento. E eu ouvi a minha voz dizer, nessa manhã, como em outras as manhãs, morte aos inimigos da Revolução! Consideramos que neste momento seria importante o TEP arrancar com um teatro, depois um teatro didático, um teatro popular, que dissesse bastantes coisas e importantes coisas às pessoas. O repertório destes 10 anos de atividade inclui autores como Chekhov, Arthur Miller, Cocteau, Shakespeare, António José da Silva, Synge, Guilherme Figueiredo, Steinbeck, O'Neill, Miguel Torga, Camilo, Ben Jonson, Faulkner, Molière, Luís Francisco Rebelo, Kleist, Hugo Betti, Bernardo Santareno, estreia do autor com a promessa, Oscar Wilde, Raul Brandão, Ionesco, Ibsen, Sartre, Alfredo Cortés, Strindberg, Buero Alejo, Romeu Correia, Garrett e Bernard Shaw, por exemplo.
É bom que uma casada queira filhos, mas se os não tem, porque essa ânsia de tê-los? O importante neste mundo é deixar-se levar pelo tempo. Não te critico. Já viste como ajudei nas rezas. Mas que várzeas esperas dar ao teu filho? Ou que felicidade, ou que cadeira de prata? Eu não penso no amanhã, penso no hoje. Tu estás velha e já vês tudo como um livro lido. Eu penso que tenho sede e não tenho liberdade. Eu quero ter o meu filho nos braços para dormir tranquila. E ouve-me bem e não te espantes do que digo. Embora soubesse que meu filho me iria martirizar depois, me iria odiar, me iria arrastar pelos cabelos pelas ruas, receberia com bom gosto o seu nascimento. Porque é muito melhor chorar por um homem vivo que nos apunhala do que chorar por este fantasma sentado anos e anos em cima do meu coração. Sugere-se que, minutos antes do espetáculo, apareçam alguns atores à porta do teatro já vestidos com os seus trajes de comediantes da Renascença. Com música, pantomima e outros pequenos números da sua arte, poderão entreter o público do espetáculo da noite e atrair possíveis espectadores para os espetáculos seguintes. Poderão até vender bilhetes ou pelo menos distribuir folhas volantes ao retábulo do amor profano. Em todo caso, um alto-falante, sem grandes alardes e em volume moderado, poderia, da porta do teatro, chamar a atenção dos desprevenidos passeantes da Rua Sá da Bandeira, tão perto e tão longe, e, pelo menos através da música que antecede a função e das canções que os cantores cantam, o espetáculo poderia comunicar com o exterior. Da representação propriamente dita, luz sobre a cortina transparente. Música. O alarme surgiu às 4 da tarde. O TEP, o Teatro Experimental de Porto, a antiga escola académica, estava a arder. As causas do incêndio ainda estão por apurar. Dos 3 feridos de ontem, apenas um ainda se encontra internado no Hospital da Perlada, dadas as queimaduras de segundo grau que apresenta.